Este é o Bode na Sala, o podcast da família empresária. Neste episódio número 19, Hélder de Azevedo apresenta a quinta e última dimensão social da longevidade, sucessão. Cuidado, não se trata somente de patrimônio. Fique conosco neste podcast e entenda o porquê. Sucessão é um tema muito importante em qualquer empresa. Nas empresas de família, recebe contornos ainda mais relevantes porque envolvem aspectos de relacionamento e aspectos emocionais entre os familiares, proprietários e sucessores daquela organização. Sucessão é a quinta dimensão da ferramenta 5DSL, que muitas vezes ela é confundida com a própria governança daquela empresa e muitas vezes se relaciona também com o problema da empresa de família. É comum eu escutar ao longo aí da minha experiência as pessoas dizendo: não, o único problema que a empresa de família tem é a sucessão. Não é de se estranhar, porque as estatísticas, tanto no Brasil como no exterior, demonstram que apenas 30% das empresas familiares sobrevivem à primeira passagem geracional. Somente 3 de cada 10 empresas familiares sobrevivem à primeira passagem. A boa notícia é que esse índice cai conforme as próximas gerações vão assumindo. Da segunda para a terceira geração, esse número já inverte. 70% sobrevive. Especialmente em empresas em sua primeira geração, onde o fundador tem tanto a posse das cotas da empresa, como o controle, dos ativos da empresa, dos relacionamentos. É comum a confusão entre o negócio e a propriedade. Até por isso, é comum que as sucessões ocorram no formato de pai para filho. Para tratarmos adequadamente sucessão, antes de mais nada, é muito importante entender que sucessão é um processo e não um evento. Uma vez estruturado o processo, o evento da sucessão torna-se um evento de celebração ou, se ele for abrupto, pelo menos reduz a preocupação com a continuidade dos negócios. Então, sucessão é um processo. Um pano de fundo que permeia todo e qualquer processo sucessório é que a chegada do sucessor traz com isso mudanças, algum nível de mudanças. Já está demonstrado em pesquisas acadêmicas que a divergência de objetivos entre sucessor e sucedido se torna muito intensificada ao redor do momento do evento sucessório. Usualmente, os 3 anos anteriores, 2 anos anteriores e 2, 3 anos posteriores ao evento sucessório. Isso é importante porque, havendo divergências, nos objetivos, o que é comum e pode ser muito bom para a empresa, se não tratado e estruturado no processo, pode causar transtornos na continuidade do negócio. Quais são nossas principais recomendações ao pensar o tema sucessão no ambiente de uma empresa de família? Primeiro, já comentamos que precisa ser um processo, que precisa ter um plano. Este plano precisa considerar a possibilidade do executivo que vai assumir o comando desta empresa seja um membro de fora da família. Palavras-chave: considerar e possibilidade. Não estamos aqui dizendo que deva ser um externo. O que acontece é que muitas vezes o membro familiar eleito, enfim, é escolhido para ser o sucessor,
pode não estar preparado no momento sucessório ou, em muitos casos, também não ter interesse em conduzir os negócios. Então, é importante que no desenho desse processo sucessório seja avaliado e preparado a situação da entrada de um executivo. Segundo ponto, é fundamental que se descreva as características e as competências necessárias ao potencial sucessor. E, obviamente, ter um programa de treinamento que prepare esse sucessor, seja ele da família ou não, para diminuir esse lapso de competência que porventura seja identificado. Este processo sucessório, esse plano de sucessão, precisa estar documentado. Então, dentro de uma família empresária ou de famílias empresárias, é fundamental, e não precisa que seja a geração sênior, pode ser a geração sucessora, que transporte as conversas informais no ambiente da família para o papel. Escrevam-se os desejos da geração sênior, escrevam-se os desejos da geração sucessora. Cada debate, cada acordo implícito ou explícito, leve para o papel. Isso pode ser feito ao longo do tempo, não precisa ser feito em um final de semana. Pode ser feito ao longo de alguns meses, talvez de alguns anos, mas é importante que tão logo se tenha um primeiro tratado, digamos assim, deste plano sucessório, que já se submeta a esses cotistas, aos acionistas, à geração sênior, e que todos assinem. Porque uma vez assinado, significa que as pessoas compreenderam o que está naquele plano sucessório. Por fim, uma quarta recomendação é contemplar o patrimônio relacional da geração sênior. Afinal, ele ou ela que detém as relações pessoais com os principais fornecedores, com os principais canais, principais clientes, com o mercado financeiro, até com o entorno da empresa. Então, há que tomar cuidado, porque ser filho do pai ou filha do pai ou da mãe não é condição suficiente para que estes stakeholders o aceitem como sucessor. Então é importante que a geração sênior leve a geração júnior para construir essa relação com esses stakeholders. Terminamos as recomendações reiterando que sucessão precisa ser pensada, elaborada e executada como um processo e não ser imaginada apenas como um evento. Para conhecer mais, visite o site do Instituto Empresa de Família e siga-nos na rede social de sua preferência. Uma ótima jornada, seguimos juntos e até breve. Gostou deste episódio do Bode na Sala? Então marque-o já nos seus favoritos. Assim fica mais fácil retornar a ele, seja em caso de dúvidas ou para compartilhar. Estamos presentes nas principais plataformas de streaming. Avise aos seus amigos e parentes. Aproveite e escute os episódios anteriores. Tudo isso para você não perder justamente aquele episódio que teve ou terá exatamente a ideia para resolver o problema que mais te atormenta. Até o nosso próximo episódio.